Amém, minha igreja, graça e paz. Estava conversando com o Dani desde terça-feira, né? Sei lá, segunda-feira. E ele me fez um convite, eu falei, acho legal, Dani, eu vou falar para o pessoal da igreja lá, acho uma dica bem importante para ajudar muitos irmãos aí a reduzir peso. Reduzir peso mesmo, uma dica bem importante. E recebi o convite do Dani para vir para cá. E desde então eu devo ter perdido uns 10 quilos mais ou menos aí, esses dias aí pensando aí. Meu intestino funcionou super bem. Vale a pena, né? É uma grande bênção estar aqui, tá? Brincadeira à parte, irmãos. Mas vamos lá. Nosso assunto é muito sério, como o Dani falou. Do medo à confiança. Né? Vamos falar um pouquinho disso, o que é isso, como é que é isso, o que é o medo e onde a gente adquire a confiança. Vamos ler aqui o texto de Mateus 14. Poder abrir a palavra do Senhor aí. Mateus 14. Vamos ler a partir do versículo 25 ao 31. Momento importante da passagem ali. Experiência de Pedro, né? Fantástica, serve para a gente aprender muito com o Senhor. Mateus 14, 25, 31 diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. O Senhor disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pouca fé, por que você duvidou? Meus amados, exatamente isso. Hoje a gente vai aprender um pouco da experiência desse homem, né? Então a palavra medo, ela vem falar para a gente um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação eventual de perigo ou algo desagradável. O medo ele surge nisso. Quando eu percebo que é algo de ruim para mim, algo de perigo e desagradável. O aumento do batimento cardíaco, como agora estou. A aceleração da respiração e a contração muscular são algo das características de medo. Então, se você está aí, né, tem uma aceleração, se você tem contração muscular, provavelmente está passando uma situação de medo. Existem diferentes tipos de medo, muitos tipos, que pode ir desde uma ligeira ansiedade ou um desconforto até um pavor total. Exemplo, medo de fantasma, né? Medo do bicho-papão, medo de barata. Quem aqui tem medo de barata? Medo de cachorro, enfim, são vários tipos de medo. Mas a palavra confiança, o que significa a palavra confiança? Confiança é um sentimento de segurança, ou uma firme convicção, a fé, que alguém tem relativamente a outra pessoa algo. Exatamente isso, a confiança é o contrário do medo, totalmente ao contrário do medo. É algo que me dá segurança. A confiança é construída quando há um relacionamento. Isso quer dizer, quanto mais eu me relaciono com alguém, eu tenho mais confiança. Exatamente isso. Se eu confio no Daniel, eu vou entregar para ele, né, as minhas coisas, porque eu confio nele. A gente tem um relacionamento. Eu conheço ele. Mas se eu chegar ali fora e entregar alguma coisa minha para alguém, de repente eu não tenho a mesma confiança, porque eu não conheço essa pessoa. Então, confiança ela se dá através do relacionamento, né? E a mesma coisa com Jesus. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu conheço dele, mais eu confio nele. Meus amados, então, trazendo um pouco para nós isso agora. O medo da confiança. Ou seja, o medo, ele paralisa a nossa vida. Né? O medo, ele traz algo que faz nos parar. Né? Quando eu estou com medo, eu paro de caminhar. Eu deixo a gente estático. E a sensação de perigo ou insegurança te possibilita ter uma atitude de enfrentar algo desconhecido. Exatamente isso. O medo ele faz a gente não ir além. Nos coloca numa zona de conforto muito grande. Eu não quero conhecer o novo. O medo ele traz isso para nós.
Essa é a situação do homem caído. Uma vida que não consegue caminhar por medo de enfrentar algo desconhecido. Como eu falei, realmente ele entra numa zona de conforto muito grande. Não quer experimentar o novo. Uma vida paralisada, sem novidade de vida. E Jesus nos chamou para a gente ter novidade de vida. A primeira vez que o homem ouviu a voz de Deus, após a queda, ele teve medo. A gente vê isso lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 10. Olhe para os irmãos aqui. Respondeu-lhe o homem: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi. Exatamente isso. Adão teve medo. A partir do momento que ele peca, ele perde a bênção, né? Ele tem medo. O medo, né, faz com que a gente distancia de Deus. O medo faz com que a gente paralisa a nossa caminhada. No texto que nós lemos, né, de Pedro, nós conseguimos ver duas situações na vida de Pedro naquele momento ali. Nós conseguimos ver a situação de confiança e a situação de medo. No momento em que ele caminha sobre as águas, ele confia totalmente em Jesus. Naquele momento, os olhos dele estavam voltados para Jesus. Ele consegue caminhar confiantemente. O momento que ele afunda é o momento que a gente vê o medo. Algo paralisou. O que levou ele a ter medo do vento? Ele percebeu que o vento e foi algo que tirou o foco dele de Jesus. Era óbvio, ele sentiu que o peso dele, né, não conseguia andar sobre as águas. Então ele teve medo. E enquanto ele caminhava, focado nos seus olhos em Jesus, ele andou sobre as águas milagrosamente. Mas quando ele desviou o olhar de Jesus, ele afundou, pois teve medo e ali parou de caminhar. Outro exemplo importante na palavra de Deus que a gente vê é em Saul. Saul teve medo de enfrentar Golias. É uma história muito... todo mundo conhece. Ele teve a oportunidade de fazer diferente ali a história, mas teve medo de enfrentar. Diante da dificuldade, se acovardou, mesmo antes tendo vivido experiências de vitória. Quantas vezes o Senhor abençoou, grandes vitórias o povo de Israel teve, mas mesmo assim ele teve medo. Ele não confiou em Deus, deixando o medo entrar em sua consciência. A posição que ele ocupava deveria dar a ele total confiança, mas ele teve uma postura inadequada e nem agiu como deveria, e o medo o aprisionou. Nessa mesma passagem de Saul, nós vemos outro exemplo importante, Davi. Sendo totalmente confiante em Deus, enfrentou o adversário sem medo algum, mesmo sabendo que seu adversário era muito maior que ele, tanto em estrutura como habilidade de guerra. Mesmo assim, ele foi em nome do Deus vivo, numa simplicidade, mas convicto que Deus estava com ele. Aleluia, louvado seja o Senhor. Jesus veio para resolver este mal. Morrer na cruz, na sua obra redentora, nos trouxe a certeza que nele eu posso confiar. A sua cruz é a maior expressão e não precisamos ter medo, uma vez que é a prova que Deus nos ama e quer nos salvar. Louvado seja o Senhor. A gente vê isso lá em 1 João 4, 17 a 19. Depois os irmãos podem ler em casa. Nos deu uma vida nova e abundante na presença dele. Tudo se fez novo e a vida velha já não existe mais. Aquilo que nos prendia já não nos prende mais. Podemos desfrutar de uma vida totalmente livre pela graça de Jesus. E o medo que existia já não existe mais. Uma vida nova e cheia de fé e confiança. Outro exemplo importante na palavra de Deus fala do coxo, né, da porta formosa. Quando ele recebe a cura ali, a palavra diz que ele entra no templo andando e saltando. Para quem era coxo, né, desde nascença, imaginar que ele poderia então andar, e não somente andar, mas soltar, é algo totalmente milagroso. Exatamente isso que Jesus fez em nossas vidas. Aconteceu um milagre, tirando de nós o velho homem, lavando a nossa vida com o seu sangue precioso, tirando de nós tudo aquilo que não agradava, tornando-nos filhos de Deus.
Jesus mesmo teve medo, esteve aflito, suou sangue, né? Era um estado emocional que demonstrava medo. Mas ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A confiança estava totalmente voltada ao Pai, o plano eterno de Deus para salvar a nossa vida, e ele não podia falhar. Jesus estava passando um momento de pavor, mas em nenhum momento ele deixou de acreditar e confiar no Pai. O novo homem em Cristo é uma vida totalmente transformada, uma vida cheia de confiança, onde o foco é Jesus. Não importa as circunstâncias e as aflições da vida que tenhamos que passar. Sabemos que Jesus vai nos dar, não vai nos desamparar. Disse Jesus a Pedro: venha. Essa foi a palavra de Jesus para Pedro. E Pedro caminhou sobre as águas. É dessa forma que Jesus faz conosco e faz hoje aqui conosco de manhã também. Venha. Venha viver uma vida de milagres, onde eu, Jesus, conduzo sua vida. Viver a experiência que nos capacita a vencer os obstáculos que surgem no nosso caminho, ensinando a vencer o medo. Os discípulos que estavam no barco viram Pedro andar sobre as águas. Pessoas que estão ao nosso redor, familiares, amigos, até mesmo irmãos, precisam ver em nossa vida milagres, né? Uma vida transformada, viver nas experiências de Jesus. Os discípulos, aquele homem caído que nós éramos no passado, que apenas vivia de experiência das outras pessoas por causa do medo e não conseguia viver as nossas próprias experiências com Jesus, agora tudo se fez novo, tudo é diferente. Agora, como anda o medo na sua vida? Em que área da sua vida você ainda tem medo? O medo ainda te ronda? Ou você hoje é totalmente uma vida confiante em Jesus? Medo do dinheiro que vai faltar, né? Às vezes o dinheiro traz para a gente esse medo. Cadê a confiança que Deus vai prover? Onde você tem depositado a sua confiança? Como está a sua vida prática de tudo que Jesus fez na cruz pela minha vida e pela sua vida? Como está isso? Como está a prática? Está praticando isso? Hoje temos que colocar em prática tudo aquilo que aprendemos com o seu grande amor. Sacrifício na cruz, o amor que Ele nos amou, nos leva ao mais íntimo relacionamento com Ele. Precisamos amar mais, parecer mais com Jesus, levando uma vida de fé, obediência e de total confiança nele. Mesmo se o mar estiver agitado, mesmo sem dinheiro, mesmo passando por aflições, eu não temerei. Abacuque 3, 17, 18, ainda que a figueira não floresça. O louvor nós cantamos aqui, né? Eu mesmo, né, estou vivendo hoje aqui uma experiência maravilhosa de confiança, de perder o medo, de vir aqui falar, é algo fantástico, né? Realmente eu tinha bastante medo, dificuldade. Estar aqui hoje falando com vocês é algo assim fantástico, uma experiência nova, é um desafio. E nós passamos isso todos os dias na nossa vida. O medo não pode nos abater. O medo não pode tornar nossa vida uma vida parada, estática. Nós precisamos enfrentar o nosso medo e ir à frente. Jesus, Ele nos capacita para isso. Ele é a nossa salvação. Meus amados, que o Senhor nessa manhã possa nos abençoar. E que a gente possa entender muito bem o chamado que Ele tem feito na nossa vida. Possamos caminhar com Ele, sendo uma vida de confiança, tendo experiência com Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém.